Antes analisar quais são as competências da autoridade reguladora da concorrência e quais são as competências do Instituto Nacional de Comunicações. Okay. Bem, a autoridade reguladora da concorrência tem a competência e a atribuição de regular a concorrência dos entes privados no mercado, com vista a esses mesmos entes privados praticarem preços que possam ser aceitáveis e não termos aqui o abuso da posição dominante. Mas é importante analisar também numa outra perspectiva. O Instituto Nacional de Comunicações é a entidade competente de forma setorial, ou seja, é a entidade competente para regular a matéria especificamente nas comunicações, enquanto que a autoridade reguladora da concorrência, ela regula no âmbito geral, o Instituto Nacional das Comunicações regula no âmbito especial. Agora, temos que saber quais foram os critérios, quais foram os fundamentos para que as tarifas fossem, ou seja, as tarifas tivessem preços altos. Se nós percebermos na linha B do artigo 4 do regulamento que estabelece os critérios de fixação e os princípios da fixação das tarifas, o Instituto Nacional de Comunicações usou o artigo 4. Entretanto, no seu impulso, há uma contradição. Por quê? Porque a linha B da mesma disposição que usaram para poder acrescentar as tarifas, estabelece que as tarifas no âmbito de telecomunicações devem ser fixadas tendo em conta o princípio da persecução do interesse público, que a Constituição da República de Moçambique também já estabelece. Ou seja, as instituições públicas, as instituições reguladoras, de forma setorial, ao praticar qualquer ato, tem que ter em atenção o interesse público. A questão que se levanta é, quando deliberou-se o aumento, tiveram em conta os consumidores? Claramente que não. E vem estabelecer a linha B do número 4, que ao definir essas tarifas, devem ter em conta a capacidade do consumidor. Razão é esta que a autoridade reguladora vem manifestar-se a demonstrar que os critérios que foram usados, os fundamentos que o Instituto Nacional de Comunicações usou, não é aplausível. Razão esta que eles invocam aqui a revogação do ato praticado anteriormente. Agora, é importante saber, entre essas duas instituições, qual é a posição que vinca. Se nós percebemos de forma mais aprofundada a posição que vai, tendo em conta o que está estabelecido na lei, a posição que vai permanecer no final do dia é do Instituto Nacional de Comunicações, por uma simples razão, porque é um órgão competente para regular de forma setorial, ou seja, legalmente, em termos dos seus estatutos orgânicos, é o órgão competente para tal. A título de exemplo, temos o Banco de Moçambique. O Banco de Moçambique é uma instituição que vela, que regula a atividade do comércio bancário de forma setorial. E veja que a autoridade reguladora da concorrência pode intervir nas instituições bancárias quando os seus preços e os demais serviços estarem de forma desleal no mercado. Mas, no final do dia, quem toma as decisões é o Banco de Moçambique. Por isso que a Constituição da República de Moçambique estabelece que os avisos do Banco de Moçambique têm força de lei na matéria referente ao comércio jurídico bancário, usando o mesmo princípio, importando o mesmo princípio, nós podemos usar para o Instituto Nacional de Comunicações. Mas é importante ficar claro, os critérios que foram usados para chegarmos a este ponto não estão devidamente alinhados à lei. O que isto faz nos acreditar que existe um interesse por detrás disso que não seja o interesse público estabelecido na Constituição da República de Moçambique. E por que só agora é que a Autoridade Reguladora da Concorrência que vem a público se pronunciar sobre esta situação que o INCEM acabou criando?
Bem, a autoridade reguladora talvez, apesar do seu pronunciamento tenha sido intempestivo, ou seja, fora de tempo, o impacto deste pronunciamento não será tão aplausível como se ele tivessem feito isto de forma muito mais antecipada. Veja que a autoridade reguladora da concorrência também, nas suas intervenções, visa salvaguardar o interesse público, ou seja, o interesse dos consumidores. Veja que a intervenção deles, neste exato momento, é uma intervenção fora de tempo, visto que os interesses dos consumidores já estão devidamente deturpados, visto que os preços aumentaram e as operadoras estão a ter receio de voltar ao preço anterior. Bem, foi uma intervenção não oportuna, porque os efeitos que isto vai produzir, a pressão que isto vai produzir neste determinado momento não é a mesma pressão que isto produziria se tivesse sido pronunciado anteriormente. Olhando, portanto, a esta comunicação da própria autoridade reguladora da concorrência, será que, por ser uma entidade também que tem por objeto esta espécie de análise do mercado e também faz a sua intervenção quando há aqui a quebra, portanto, dos critérios pré-estabelecidos, gostava de saber se agora que esta mesma entidade se pronunciou, o INSEM poderá, portanto, revogar estas tarifas e não apenas suspender e devolvendo também aqui os pacotes que ainda são reclamados a nível da sociedade. Poderá ou não ter feito este pronunciamento da autoridade reguladora? Bem, no pronunciamento da autoridade reguladora, eles fazem menção de uma disposição. Na minha opinião particular, a posição do Instituto Nacional de Comunicações, os critérios que foram estabelecidos são nulos. Por que eu invoco a nulidade? É porque eles violaram as normas imperativas. E nos termos do artigo 294 do Código Civil estabelece que o ato é nulo quando viola-se uma norma imperativa. Quando uma norma diz que, ao estabelecer um determinado preço, ao intervir numa determinada situação, é imperioso que obedeça a norma XYZ, quando isto não tiver sido obedecido de forma criteriosa, este ato é devidamente nulo. Agora, como é que nós podemos atacar o pronunciamento, atacar a posição do Instituto Nacional de Comunicações? Podemos atacar isso mediante o Tribunal Administrativo, porque estamos a falar de uma instituição pública. Apesar dessa instituição pública relacionar-se diretamente com as operadoras, ou as operadoras relacionar-se com seus clientes, o impacto no final do dia da posição adotada pelo Instituto Nacional de Comunicações é o impacto que vai fazer sentir nos consumidores, ou seja, nós que somos consumidores dos serviços de telecomunicação. Há possibilidade, até um determinado ponto, verificado os critérios escrupulosos que a lei estabelece para a fixação das tarifas na área de telecomunicações, há possibilidade de invocarmos a nulidade por violação de uma norma imperativa. Como fiz referência antes, a linha B do artigo 4 do regulamento que estabelece os critérios de fixação de tarifa na área de telecomunicações já tem lá uma norma que estabelece sempre que fixar-se essas tarifas devem ter atenção aos consumidores. Eu sinto que esta norma não foi obedecida porque sempre que uma instituição reguladora intervir no mercado, deve fazer como eles fundamentam que estão aqui a fazer o estudo, mas esse estudo deveria ter sido feito anteriormente para verificar o impacto que isso vai ter para os consumidores e a viabilidade. Porque nós não podemos, numa economia que está em desenvolvimento de forma muito lenta, estabelecemos medidas que sufocam ao consumidor. Atrelado a isto, a norma constitucional estabelece que as instituições públicas devem agir no interesse público. Todos os atos administrativos, todos os atos praticados pelas instituições públicas, o primeiro critério, antes de tomar qualquer decisão
antes de emitir qualquer deliberação, é perceber se isto vai de acordo com o interesse público ou salvaguarda aquilo que são os interesses dos administrados, que somos nós perante a administração pública. As últimas considerações, professor? Bem, as últimas considerações eu queria fazer referência de forma muito enfática que é importante seguir os critérios estabelecidos na lei sobre pena de nulidade do mesmo, e é importante também seguir aqui o interesse público, sendo o INSEM uma instituição pública que deve satisfazer os interesses dos seus administrados, que somos nós.